paz seja convosco. Que bom que você está aqui. É bom a gente conhecer aqueles que a gente ainda não conhece, rever os que a gente já conhece. E eu fico muito feliz, agradecer desde já ao Samuel, pastor desta igreja local. E realmente é uma honra estar de volta aqui, junto com a minha esposa, e no encerramento de um momento tão especial que é o jejum. Jejum é algo muito especial que a gente também sempre está pautando a nossa vida nesse propósito de consagração ao Senhor. E deixa eu só acabar de abrir aqui. Eu orei a Deus buscando do Senhor para falar com vocês hoje. E Deus falou muito ao meu coração e fiquei muito mais alegre ainda em saber que tinha batismo. Batismo é algo sobrenatural, né, pastor? É algo tremendo, porque são vidas que estão sendo transformadas, vidas que estão sendo salvas e a igreja crescendo. E eu quero compartilhar com vocês justamente algo ali, ó, do jejum à vida que adora e obedece. Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33 diz que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. E daqui a pouco nós vamos entender que nessa finalização do jejum que nós também estamos vivendo o que está nesse provérbio. Nós estamos praticando a humildade. E aos que nasceram de novo hoje, então, tem 4 bebezinhos novos aí agora, hein, para vocês cuidarem. E eles também se aplicam a isso, porque o batismo também é um sinal de humildade, de reconhecimento, de morrer para a carne, morrer para as coisas deste mundo e nascer de novo em Cristo Jesus. Amém? Mas antes de eu começar, eu gostaria que, se você puder, abaixe a sua cabeça um instante. Você poderia orar comigo agora e pedir a Deus que não seja o Eliseu, mas seja o próprio Espírito Santo falando com você. Eu sou apenas um instrumento. E eu peço agora, Senhor, unindo a minha fé às orações que aqui estão sendo levantadas agora, que a Tua palavra alcance e cumpra o propósito pela qual o Senhor tem nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Samuel já fez a nossa apresentação, nós estamos lá em Paulínia há 16 anos, né? Passamos pelo Parque Cidade Nova, pelo IP, a última igreja nossa foi no IP, e dali a gente foi para Paulínia. Mas sempre ligado a vocês, viu, irmãos? O nosso superintendente bem sabe da nossa amizade, né? Um superintendente ao qual eu trago um abraço, viu, pastor Luiz Tonézer, e a gente sempre sente-se em casa quando está aqui. Eu e minha esposa sentimos em casa. E num dia como esse, numa manhã especial como essa, após dias de jejum e consagração, é tempo de colher frutos. E os frutos já começaram a se manifestar, já começaram a aparecer. Mas também é tempo de consolidar uma vida transformada. Você quer uma vida transformada? Então é tempo de consolidá-la. O jejum não é o fim de algo. Hoje nós estamos encerrando o jejum, certo? Mas o jejum não é o fim de algo. Na verdade, o jejum é a preparação para um estilo de vida, para uma adoração. Ele é uma adoração contínua. É uma adoração, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Se não ligar não vai, né? Pastor abençoado, pronto. O jejum, ele é a adoração contínua e obediência fiel a Deus. Quando a gente está jejuando, a gente está se humilhando diante de Deus, está consagrando a vida a Deus, mas nós estamos dizendo ao Senhor também, eu sou obediente ao Senhor. E não é uma obediência superficial, não é uma obediência qualquer, mas é uma obediência em fidelidade total a Deus e a sua palavra. E é por isso que em Provérbios 15, 33, nos é ensinado
que a verdadeira sabedoria nasce do temor do Senhor. A verdadeira sabedoria nasce do temor do Senhor. E isso se expressa em adoração e obediência. Por isso a importância do jejum. Nós jejuamos e ao mesmo tempo estamos adorando ao Senhor com as nossas vidas. Nós jejuamos e ao mesmo tempo estamos mandando sinais para o mundo espiritual bem claros e dizendo, nós obedecemos a Deus e a sua palavra. Então, o jejum é, na verdade, uma humildade diante de Deus, como está em Provérbios 15:33, dá para enquadrar. Se eu estou me humilhando, eu estou então diante de Deus dizendo, Senhor, eu dependo do Senhor, eu necessito do Senhor. Aleluia? Amém? Glória a Deus. O jejum é a expressão de humilhação voluntária. Quantos voluntários nós temos aqui? Eu vi o pastor falando de voluntários. Quantos voluntários nós temos aqui? Mas você veja só, voluntários. O jejum é uma expressão de humilhação voluntária. Não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria jejuaram. E você foi um voluntário diante de Deus. Porque a Bíblia diz que a humildade antecede a honra. Você foi humilde, você se manifestou diante de Deus, dizendo, eu estou jejuando, sacrificando a minha carne, porque eu quero o Espírito de Deus. Eu quero o que é do reino de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. E a humildade é antecessora da honra. E você está sendo honrado hoje. A sua família está sendo honrada hoje. Os seus familiares desceram as águas do santo batismo. Mas haverá ainda mais milagres, mais bênçãos de Deus pela humilhação do jejum que você fez até hoje. E se você vai começar hoje, se prepare, porque Deus também tem honra para você. A humildade é o solo fértil, irmãos, onde Deus planta os seus propósitos. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele planta propósito. Nós fazemos com que a nossa vida se torne um solo fértil, produtivo. E nós estamos fazendo hoje aqui isso. Nós estamos tornando as nossas vidas como um solo que o Senhor pode plantar sonhos, como solo que o Senhor pode plantar projetos, como solo que o Senhor pode plantar aquilo que Ele quiser para o seu reino, porque nós estamos dizendo, eis-me aqui, como nós acabamos de cantar. Durante o jejum, nós negamos a carne para nos voltarmos ao Espírito de Deus. O jejum nos ensinou a depender de Deus. Não é fácil jejuar, é? Não. É um sacrifício. Você abrir mão daquilo que você mais gosta, abrir mão de fazer aquilo que você mais gosta de fazer. Mas Ele nos ensina a depender, porque quando eu estou abrindo mão da minha vida, quando eu estou abrindo mão das minhas coisas, quando eu estou abrindo mão das minhas vontades, eu estou falando, eu dependo de Deus. E quem depende de Deus será exaltado, porque em Tiago 4,10 diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aí é que sede Mogi Guaçu está sendo exaltada, porque existe um povo aqui que depende de Deus. Existe um povo aqui que se humilha diante de Deus, que depende totalmente do Senhor. E Ele está dizendo nesta manhã, vocês serão exaltados pelo Deus vivo e poderoso. E a palavra de Deus diz também que o temor do Senhor leva à sabedoria e obediência. Provérbios 15:33, que nós lemos, fala sobre isso. E Deuteronômio 10, do 12 ao 13, também fala sobre isso. Temor do Senhor. O que é o temor? O que é o temor? É uma reverência profunda. Temor é uma reverência profunda que gera prática da obediência. Ou que gera a obediência prática, a obediência ali real. Em outras palavras, o temor nos conduz à obediência.
Quando você diz que teme ao Senhor, você está sendo conduzido a obedecê-lo. Quando você aceita que você realmente depende, teme ao Senhor, você reverencia o Senhor, você respeita ao Senhor, você está sendo conduzido pelo próprio Espírito Santo a obedecer ao Senhor e à sua palavra. O temor não é um sentido de pavor, como alguns pensam. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não é ficar apavorado quando se fala de Deus. Temer ao Senhor é mais de profundo respeito, que leva à submissão. Submissão não é ser escravo, submissão é se submeter àquilo que Deus tem para você realizar, e vocês vão realizar muito, vocês estão realizando e vão realizar ainda mais. Sabe por quê? Porque nós jejuamos, buscamos, nos humilhamos, tememos a Deus, jejuamos buscando intimidade, e agora devemos viver em obediência. Quem busca intimidade acaba encontrando a obediência. Quem busca intimidade acaba encontrando a palavra e se submete a ela. E é por isso que a Bíblia diz, sabedoria bíblica não é apenas saber o certo, mas é viver o certo. Sabedoria bíblica é você aprender as palavras que estão sendo ministradas neste altar, nas escolas, enfim, em todos os departamentos de ensino bíblico da igreja. É você aprender tudo acerca de Deus e da sua palavra e colocar em prática. É viver o que aprendemos com a palavra de Deus. Essa é a sabedoria bíblica. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você teme a Deus, você está obedecendo, e se você está obedecendo, você está começando a adquirir a sabedoria bíblica. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. O verdadeiro adorador também é obediente. Olha só como Deus vai fazendo as coisas. Jejuamos, buscamos intimidade, sacrificamos a carne, agora estamos dependendo do Senhor, e agora Ele diz assim, olha, pratique a palavra que você está aprendendo, e você vai ser obediente. E se você é obediente, você se torna um verdadeiro adorador. Olha só como as coisas de Deus são perfeitas. Então, o verdadeiro adorador também é obediente. Isaías 1, 11 e 16 ao 17, resumindo, diz que de que me serve a multidão, o Senhor falando, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Toda vez que você vem para a igreja, seja qual for o motivo, seja o evento que tiver, seja um culto, seja o que for, cada vez que você vem, esta palavra está se cumprindo na sua vida, nas nossas vidas. Nós estamos sendo lavados pelo sangue de Jesus e estamos aprendendo da sua palavra, e assim começamos a fazer o bem, começamos a olhar para o próximo como Cristo olha, começamos a tratar o próximo como Cristo trata, e nós começamos a nos transformar pelo poder da palavra de Deus e vamos nos tornando verdadeiros adoradores. A adoração que Deus aceita é uma vida de obediência. Eu costumo dizer, e aprendi aqui nesta casa, desde o meu começo, não adianta cantar, bater palma, erguer as mãos, mas depois, quando eu sair lá fora, as minhas práticas não condizem com essa adoração. A verdadeira adoração que Deus aceita é uma vida de obediência, é uma vida da prática da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, 23 ao 24, diz isso. Eu já pulei ali, deixa eu voltar. Aí. E 1 Samuel 15, 22 também fala sobre isso. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 diz, mas a hora vem, e agora é,
Quantos creem que agora é essa hora? Vocês estão tímidos. Quantos creem que essa hora é agora? Em que os verdadeiros adoradores vão se manifestar e vão dizer em bom alto tom: eu adoro ao Senhor, só Ele eu sirvo, só Ele é o meu Senhor, só dEle eu dependo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas como que é isso, meu querido? Adorar em espírito é adorar com o coração, não só com os lábios. Você já sentiu isso? Se você não sentiu, você vai começar a sentir em nome de Jesus. Não importa quem esteja cantando, não importa quem esteja tocando, não importa quem esteja ministrando, o que importa é que o Espírito Santo já está aqui, e ele, antes mesmo de você chegar, ele já estava aqui, e ele está dizendo, quando você adora com o seu coração, mesmo que você não saiba cantar, mesmo que você não lembre a letra, e olha que tem colinha, né? Mas mesmo assim, se você fechar os seus olhos e começar a cantar, adorar ao Senhor, e adoração não é só cantar, mas é praticar a palavra, é viver o dia a dia condizente com a palavra de Deus. Se você fizer isso com o seu coração, tudo vai começar a fluir. Pode vir a dificuldade, mas você vai resistir. Pode vir a tentação, mas você vai resistir. Pode vir os dias maus, mas você vai vencer. Sabe por quê? Porque você é um adorador de coração e não só de boca. Hey! Aleluias! Adorar em verdade é adorar com uma vida coerente com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a obediência é maior que rituais religiosos. Do que adianta os rituais religiosos, que adianta a liturgia, se nós não formos verdadeiros adoradores, ou seja, vivermos em obediência à palavra de Deus. E é por isso que em 1 Samuel 15, versículo 22 diz o Senhor: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o... Eu sentava nesses bancos, onde você está, e sentava nos bancos lá da tenda, e a gente escutava muito bem isso, do pastor Astério e da pastora Soraya, e com certeza você continua ouvindo: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer os seus sacrifícios, Deus quer a sua obediência, porque através da obediência o céu se abre, e aí sim as coisas começam a mudar, vidas começam a ser transformadas. O jejum nos levou à adoração, e a adoração nos conduz à obediência. E eu resumo dizendo que a obediência é a expressão da verdadeira adoração. E depois do jejum, o senhor falou do jejum, e agora? Pois é, jejum acabou. Acabou tudo? Não. Depois do jejum, vem uma vida que persevera na presença de Deus. Porque outros jejuns virão, outras consagrações virão. Outros sacrifícios da carne virão. Mas você só vai continuar a avançar depois do jejum se a sua vida, a minha vida, as nossas vidas forem uma vida de perseverança na presença de Deus. Algumas pessoas parecem que quando está jejuando, entrei na presença de Deus. Aí, pastor anuncia, hoje é o último dia do jejum, acabou o jejum. Amanhã você vai estar ainda mais radiante. Amanhã você vai estar ainda mais cheio do Espírito de Deus. Amanhã você vai estar ainda mais poderoso pelo Espírito de Deus. Amanhã você vai falar do Evangelho de Cristo a muito mais pessoas do que hoje, porque você vai perseverar na presença. Você vai insistir: eu não vou sair da tua presença, eu vou continuar de joelhos, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Isaías 58, 6 ao 11, Romanos 12 a 1 fala isso. O verdadeiro jejum transforma a vida prática. O jejum nos confronta.
O jejum nos expõe. E aí nós começamos a ver onde que nós precisamos mudar. E é isso que está acontecendo nas nossas vidas agora, amém? Isaías 58:6 diz: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Estou resumindo o versículo. O jejum nos leva a cuidar do necessitado. Que coisa linda, voluntário. Que coisa linda esse trabalho. Que coisa linda ver o trabalho de missões, acolhendo, visitando aqueles que estão precisando. O jejum nos leva a cuidar do necessitado. O jejum nos leva a ser justo, viver com integridade. É um estilo de vida e não apenas um ritual temporário. O jejum nos leva a mudar de vida. Como eu disse já no começo, o jejum nos leva a olhar para as pessoas como Cristo olha. Dá uma olhadinha para o irmão do teu lado, mas com o olhar de Cristo. Dá uma olhadinha aí. Olha só. Agora olha para o de trás. Vai ficar difícil, né? É assim que Deus quer você. Olhando para todos à sua volta, com amor, justiça, integridade e olhar de Deus. Adoração verdadeira é entregar-se em sacrifício vivo a Deus. Não é fácil não, acordar cedo, não é? Para alguns é normal. Lá em casa o galo começa a cantar às 5 da manhã. Eu falei para minha esposa, falei, meu Deus, amor, os vizinhos têm mais galo do que nós lá, nós ainda estamos com os pintinhos assim, né? Mas lá tem uma centena de galos. E começou a cantar e foi 1 hora direto cantando. Quem que fica na cama? Aí a gente já, 6 horas já estou em oração, né? Eu falei para ele, só dá uma pausa aí para a gente poder orar, senão, às vezes a gente grava a oração, os irmãos falam, ai pastor, ouvi os galinhos cantando. Eles estavam orando, irmão, você tem que acordar 6 horas para orar comigo. Até a natureza, vocês estão entendendo? Irmãos, a adoração verdadeira é entregar-se em sacrifício vivo a Deus. Você se sacrificou para estar aqui hoje. Muitos estão se sacrificando lá, aprendendo os passos para entrar e ser recebido na igreja. Tudo é sacrifício. Mas o Senhor diz que a adoração verdadeira é entregar-se em sacrifício vivo a Deus. É entregar nosso corpo, é entregar nosso conhecimento, é entregar nossos talentos, nossos dons a serviço do reino de Deus. É por isso que em Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, que é o vosso culto. Quantos cultos irracionais a gente entrega a Deus, não é? Cultos que parece que para a gente não está tendo sentido nenhum, mas o irmão do lado está ouvindo a pregação, a mensagem, ele está se enchendo, ele está já refletindo na cabeça dele, no coração, ainda vou mudar, já vou fazer diferente, e às vezes a gente está do lado e assim, o que está acontecendo? Você precisa sacrificar. Enquanto você está aqui assistindo, participando, você sacrifica as preocupações da vida cotidiana, você sacrifica os seus compromissos, você começa a entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, sem limites, sem condições, e aí com isso, Deus opera. Deus começa a fazer. A adoração após o jejum deve ser vista em atitudes diárias. A adoração tem que ser vista no nosso dia a dia. E sabe de uma coisa? Você já deve saber, mas vale a pena reforçar. O altar não está mais no templo, ele está no nosso coração. O sacrifício ocorre aqui dentro. Ninguém mais traz animais para sacrificar no altar. A nossa vida é o sacrifício. Você acha que você está fazendo pouco? Faça mais. Você vai sacrificar mais. Você vai chamar a atenção de Deus. A honra vem para quem persevera em temor e fidelidade. Quem aqui quer ser honrado? Eu quero. Vocês não querem, não? Eu quero. Mas eu não quero ser honrado por homens. A minha busca nunca foi agradar homens e nunca será. A honra que eu busco é do meu Pai.
do meu Pai celestial, do meu Pai espiritual. E Ele está dizendo que se eu perseverar no temor, na fidelidade a Ele, a sua palavra, Ele vai me honrar. Ele vai me honrar. Salmo 25, 12, 14 fala sobre isso. Esse aqui eu quero ler com vocês. Se você tiver aí. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14 diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E João 14, 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você está entendendo? Eu poderia ter falado até muito menos, resumir, mas você precisa passar por esse processo. Você precisa entender isso. Jejum, intimidade, adoração, obediência, mas a verdadeira adoração, a fiel obediência, e aí começam as honras de Deus, começam as revelações. Deus não revela segredo para quem não tem intimidade. Você revela segredo seu para quem não tem intimidade com você? Você sai falando para qualquer um os seus segredos? Não. Só com quem você tem intimidade, é assim ou não é? Então Deus também é assim. Deus revela suas intimidades, seus segredos, para quem tem intimidade com Ele, para quem o busca verdadeiramente, de coração sincero, para quem teme a Ele, para quem respeita Ele, para quem reverencia Ele, para quem adora somente Ele. Então Deus começa a revelar os seus segredos, Deus começa a honrar. O amor por Deus se revela na obediência aos seus mandamentos. A verdadeira recompensa de quem jejua com o coração e vive com temor é, primeiro, intimidade com Deus. O temor gera intimidade com Deus. Segundo, direção do Espírito Santo. O temor move o Espírito Santo a nosso favor. Quando o Espírito Santo começa a ver que você reverencia Deus, que você respeita Deus, que você busca intimidade com Deus, o Espírito Santo se aproxima muito mais de você. Porque essa é a essência. Terceiro, honra que vem do alto. Deus honra os que obedecem a Ele. A honra vem dos céus. Não espere ser honrado por homens. Comece a fazer as coisas para alcançar a honra de Deus Todo-Poderoso. E eu quero concluir. Do jejum para uma vida que glorifica a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Acompanhe comigo, por favor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Você pode dar um glória aí? Ah, bom. Assim você me ajuda. Dá um aleluia aí. Aleluia! Solta a voz aí. Vou estimular você. Aleluia! Glória a Deus! Aí sim, hein? Agora o inferno estremeceu. Eu estou encerrando, vamos lá. Eclesiastes 12, 13. Diz assim: agora que já se ouviu tudo. Você ouviu tudo? Olha lá, hein? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. A minha conclusão é a conclusão da Bíblia. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O jejum nos preparou para viver com temor, adoração e fidelidade. Do jejum brota uma vida, nasce uma vida
que glorifica a Deus. Que o temor, a adoração e a obediência sejam sempre permanentes em nós. Agora que o jejum terminou, a jornada da obediência e adoração começa com mais ainda intensidade. O jejum acaba, mas a nossa jornada de obediência, de prática da palavra, de vivência da palavra com aqueles que estão à nossa volta, de buscar ainda mais a Deus, a adoração verdadeira, agora é o momento de mais intensidade ainda. Que nós não sejamos apenas aqueles que jejuam por um tempo, mas sejamos os que vivem em adoração todos os dias. Que o temor do Senhor permaneça em nossos corações. Que vivamos a adoração e obediência verdadeiras. Que Deus nos use para a sua glória todos os dias das nossas vidas. Se você puder agora, abaixe a sua cabeça. Você sabe já que a sua oração tem poder. A sua oração faz mover os céus. Então agora, não fica prestando atenção no Eliseu, não preste atenção no irmão do teu lado, mas preste atenção agora nessa comunicação sua com Deus. E ore, eu peço a você agora que você ore, para que o temor do Senhor seja constante em seu coração. Você vai pedir agora, Senhor, que o temor a Ti seja constante no meu coração. Começa a orar, vou te dar uns minutos, comece a orar agora, para que a adoração e a obediência caminhem juntos na sua vida. Peça a Deus, peça a Ele, fala, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso que eu estou ouvindo nesta manhã, eu quero viver intensamente o temor do Senhor. Eu quero que a adoração e a obediência sejam constantes na minha vida, caminhem juntos na minha vida. Fale isso com o Senhor agora, porque Ele está te ouvindo. Fale com Ele agora, porque Ele está ouvindo o teu coração, não apenas a tua voz, os teus lábios se abrindo. Não, Ele está ouvindo o teu coração agora. Fale com o Senhor.